Em São Paulo, no coração pulsante do Brasil, a chuva caía como um dilúvio bíblico havia semanas. O rio Tietê, inchado e furioso, transbordara suas margens, engolindo bairros inteiros, casas precárias e sonhos frágeis. Foi assim que Rafael, um menino de 12 anos, com olhos castanhos profundos e cabelos pretos desgrenhados, perdeu tudo o que tinha: sua família, a mãe que costurava roupas para sustento, o pai que vendia frutas na feira e os dois irmãos mais novos, fora levada pela correnteza impiedosa durante a noite em que a água invadiu sua casa na favela do Paraisópolis. Rafael sobrevivera agarrado a um pedaço de madeira, flutuando por horas até ser resgatado por um barco de voluntários. Mas a família, eles se foram, deixando-o sozinho no mundo, com nada além de uma cruz de madeira pendurada no pescoço, herança da avó devota. Agora, Rafael vivia nas ruas do centro da cidade, um fantasma magro entre os arranha-céus reluzentes e o caos dos semáforos. Ele se abrigava sob as marquises dos prédios comerciais, dormia em papelões úmidos e mendigava comida nos mercados ao amanhecer. Seu corpo era pequeno, mas resistente, marcado por cicatrizes de cortes e queimaduras de uma vida dura. No entanto, havia algo em Rafael que o distinguia dos outros meninos de rua. Um dom, um milagre sussurrado nas noites solitárias. Desde pequeno, ele sentia uma força quente em suas mãos quando rezava. Na favela, curara cortes de vizinhos e febres de crianças com simples orações ao bom Jesus. Mas após o dilúvio, o dom parecia mais forte, como se Deus o tivesse poupado para um propósito maior. Ele o usava esporadicamente, ajudando mendigos coxos ou doentes que encontrava nas calçadas, sempre em segredo, temendo ser visto como louco ou pior, como um perigo. Naquela manhã chuvosa de novembro, Rafael acordou cedo, o estômago roncando como um trovão distante. A cidade ainda lambia as feridas do dilúvio. Pilhas de entulhos bloqueavam ruas, e o ar cheirava a lama e diesel. Ele se esgueirava pela Avenida Paulista, a artéria nobre de São Paulo, onde os carros luxuosos deslizavam como tubarões entre os pedestres apressados. Vestia trapos, uma camisa rasgada do Corinthians, bermuda suja e chinelos furados, e carregava uma sacola plástica com latinhas vazias que coletava para vender. Senhor, uma moeda para comer? Murmurava para os executivos de terno, mas a maioria o ignorava, desviando o olhar com nojo. Foi ali, perto do Parque Trianon, que o destino o cruzou com Isabel. Ela era uma mulher de 45 anos, dona da construtora Almeida, uma das maiores empresas de construção civil do Brasil. Isabel construíra um império com prédios que tocavam o céu, shoppings reluzentes e rodovias que ligavam o país. Alta, com cabelos loiros tingidos e olhos verdes penetrantes, ela outrora fora o retrato da força. Decidida, implacável nas negociações, uma viúva que criara sozinha sua filha de 16 anos, Clara. Mas um acidente de carro 2 anos antes mudara tudo. Um caminhão desgovernado na rodovia Anhanguera colidira com seu Mercedes, esmagando sua perna esquerda. Os médicos salvaram sua vida, mas o nervo danificado a prendera a uma cadeira de rodas, transformando-a em uma prisioneira de metal e raiva. Isabel, que amava cavalgar nas fazendas de Minas Gerais, agora se movia por meio de comandos elétricos, sua voz cortante escondendo uma dor profunda. A família, o irmão ciumento, Carlos, e a cunhada, Marta, que administravam partes da empresa, havia como um fardo, sussurrando sobre sucessão e herança. Clara, sua filha, era a única luz, mas até ela carregava o peso da mãe amarga. Naquele dia, Isabel saíra para uma reunião no escritório central da empresa, na Paulista. Seu SUV blindado,
guiado pelo fiel motorista João, estacionara perto do parque para que ela pudesse observar o trânsito de executivos. Dois guarda-costas robustos, Pedro e Luiz, flanqueavam a cadeira de rodas, enquanto Clara, de uniforme escolar impecável, sentava-se ao lado, folheando o celular. Isabel olhava para o horizonte de concreto, pensando em um novo projeto de habitação popular. Ironia, pois sua própria mobilidade era uma prisão. Foi então que Rafael se aproximou, atraído por uma intuição inexplicável. Ele vira a mulher na cadeira de longe e algo em seu coração apertou. Talvez ela precise de ajuda, pensou, lembrando das orações que fizera por sua mãe antes do dilúvio. Com passos hesitantes, Rafael se aproximou do grupo. Seus olhos encontraram os de Isabel, e ele sorriu timidamente, revelando dentes brancos, apesar da sujeira no rosto. Senhora, você está bem? Posso ajudar com algo? Perguntou em voz baixa, o sotaque da favela tingindo suas palavras. Ele estendia a mão pequena, suja de terra, como se oferecesse conforto invisível. Isabel ergueu o olhar surpresa. Seus lábios se curvaram em uma careta de desdém. O que é isso? Um moleque de rua achando que pode me ajudar? Vá embora, garoto. Não tenho tempo para mendigos. Sua voz era afiada como uma lâmina, ecoando anos de frustração. Pedro, o guarda-costas mais alto, deu um passo à frente, bloqueando Rafael com seu corpo maciço. Ei, pivete! Afaste-se da senhora Isabel. Quer que eu chame a polícia? Volte para o esgoto de onde veio. Ele empurrou o menino com a mão pesada, fazendo Rafael tropeçar para trás. Luiz riu, cruzando os braços. Olha só, outro ladrãozinho querendo roubar. Desapareça antes que eu te arraste. Clara, observando a cena, franziu a testa. Mãe, ele só perguntou. Não precisa ser tão dura. Mas Isabel balançou a cabeça. Clara, você é ingênua. Esses meninos de rua são todos iguais. Sujos, preguiçosos e perigosos. Depois do que passei, não confio em ninguém. Ela apertou o controle da cadeira, preparando-se para partir, mas Rafael não se mexeu. Seus olhos se encheram de lágrimas, não de medo, mas de compaixão. Ele via a dor além da raiva, como via em si mesmo após perder a família. Mesmo assim, senhora, eu rezo por você. Deus cura tudo, murmurou Rafael, caindo de joelhos na calçada molhada. Seus lábios moveram-se em uma oração silenciosa, as mãos unidas sobre o peito. Um calor familiar subiu por seus braços, como uma brisa quente do sertão. Ele não tocou nela, mas estendeu as palmas na direção da perna imóvel de Isabel, sussurrando: Senhor Jesus, tenha piedade. Restaure o que foi quebrado, como o rio que leva a lama e traz a vida nova. O grupo riu. Pedro zombou. Olha o profeta Mirim, rezando para virar mágico. Sai daqui, seu maluco. Luiz o agarrou pelo colarinho, erguendo-o do chão. Vou te jogar no parque para os cachorros. Mas Isabel, curiosa apesar de si mesma, ergueu a mão. Deixe-o, Luiz. É só uma criança tola. Mas se ele acha que rezas curam, que prove. Minha perna está morta há 2 anos. Médicos de Harvard tentaram e falharam. Rafael, solto, piscou os olhos úmidos. Não é mágica, senhora. É fé. Deixe-me tentar de novo, só um pouco. Ele se aproximou devagar, ignorando os olhares hostis. Isabel, intrigada pela persistência do menino, permitiu que ele se ajoelhasse ao lado da cadeira. Seus dedos tremiam ao tocar levemente o joelho dela, através da saia de linho fina. Em nome de Nosso Senhor, que a dor vá embora. Caminhe novamente, como as águas se acalmaram após a enchente. Por um momento nada aconteceu. O trânsito rugia ao redor, sirenes distantes ecoavam. Então um formigamento começou na perna de Isabel, sutil como agulhas quentes perfurando a dormência. Seus olhos se arregalaram. O que? O que é isso?
A sensação subiu. Músculos há muito inertes contraindo-se. Ela tentou mover o pé e ele obedeceu, o primeiro movimento em anos. Um gemido escapou de seus lábios. Meu Deus, está voltando. Clara pulou da cadeira, os olhos brilhando. Mãe, você mexeu a perna. Como? Pedro e Luiz trocaram olhares atônitos, recuando. Rafael sorriu, o rosto iluminado por uma paz serena. Eu disse: é o dom de Deus. Ele me deu para ajudar. Mas Isabel, ainda em choque, afastou a mão dele bruscamente. Pare! Isso é impossível. Guarda-costas, levem-no embora. Ele deve ter usado alguma droga ou truque. Apesar das palavras, lágrimas escorriam por seu rosto. Pela primeira vez em anos, ela sentiu esperança, mas o medo da família, Carlos, que tramava tomar o controle da empresa, a fez hesitar. Clara, entre no carro. Vamos para casa. Isso foi só uma ilusão. Rafael foi empurrado para longe pelos guardas, caindo na poça d'água. Eu só queria ajudar, sussurrou ele enquanto o SUV partia. Mas Isabel, olhando pela janela traseira, viu o menino se levantar, limpando o rosto. Algo em seu coração se partiu. Não de raiva, mas de culpa. Naquela noite, em sua mansão nos jardins, ela não conseguia dormir. A perna latejava com vida nova, e a imagem do menino de rua a perseguia. Quem era ele? E por que eu o tratei assim? Enquanto isso, Rafael voltava às ruas, o corpo doendo do empurrão, mas o espírito leve. Ele sabia que o milagre começara. Nas sombras da cidade, sob a lua que filtrava através das nuvens, ele rezou novamente. Obrigado, Senhor, por usá-lo através de mim. A chuva fina caía, lavando as calçadas, como se o céu aprovasse o que viria a seguir. Dias se passaram desde aquele encontro estranho na Avenida Paulista, mas para Isabel, o tempo parecia ter parado. Na mansão dos jardins, um oásis de mármore e jardins impecáveis, cercado por muros altos, ela passava as noites em claro, testando a perna que outrora fora sua prisão. O formigamento persistia, agora evoluindo para uma sensibilidade plena. Ela conseguia flexionar o joelho, sentir o toque do lençol de seda em sua pele. Os médicos consultados às pressas em uma clínica particular no Morumbi balançavam a cabeça em descrença. Senhora Almeida, isso é um milagre da medicina regenerativa ou algo mais? Perguntava o doutor Roberto, um neurologista renomado, enquanto examinava os exames de imagem. Isabel, sentada na cama king size, respondia com um riso amargo. Milagre? Eu não acredito em contos de fadas, doutor. Mas esse menino, ele fez algo. Clara, que vira tudo, não desgrudava da mãe. A garota de 16 anos, com cabelos cacheados herdados do pai falecido e um temperamento rebelde, insistia. Mãe, você tem que encontrá-lo. Ele curou você. Eu vi sua perna se mexer. Vamos procurá-lo nas ruas. Isabel despachava a filha com impaciência, mas, no fundo, a semente da dúvida brotava. Sua família, no entanto, reagia com ceticismo e oportunismo. Carlos, o irmão mais velho, um homem de 50 anos, com barriga proeminente e olhos calculistas, visitava a mansão diariamente sob pretexto de negócios da construtora. Isabel, pare com essa loucura. Um moleque de rua. Isso é conversa de favela. Você deve ter alucinado com os remédios, dizia ele na sala de jantar, cortando um filé mignon, enquanto Marta, sua esposa magra e sempre maquiada, assentia. Exato, mana. Foque na empresa. O conselho está pressionando por decisões. Sua condição não inspira confiança nos investidores. Mas Isabel, impulsionada por uma força nova, desafiava-os. Naquela tarde, ela se levantou da cadeira de rodas pela primeira vez em anos, apoiando-se em muletas que o fisioterapeuta trouxera. Os passos eram trôpegos, como os de uma corça recém-nascida,
mas reais. Eu vou andar, Carlos, e vou encontrar aquele garoto. Se ele é um charlatão, eu o coloco na cadeia. Se não, bem, o mundo mudou. Clara aplaudia, os olhos marejados. Você está linda, mãe, como nos velhos tempos, quando você cavalgava na fazenda. A família partiu, murmurando, mas Isabel sentia o coração mais leve, como se a dor não fosse só física, mas uma muralha emocional ruindo. Enquanto isso, Rafael voltava à rotina das ruas, mas o incidente o marcara. Ele se mudara para um novo canto, às margens do rio Pinheiros, onde os barracos improvisados dos catadores de lixo formavam uma vila precária. Lá, dividia espaço com outros meninos de rua: João, um órfão de 9 anos com tosse crônica, e Miguel, um adolescente de 15 que roubava frutas para sobreviver. Rafael dividia suas latinhas com eles e, à noite, contava histórias da favela perdida. Meu dom é de Deus, mas as pessoas têm medo, confidenciava a João, enquanto rezavam juntos sob uma lona rasgada. O menino mais novo tossia, o peito arfando. Rafael, cura minha tosse. Eu não aguento mais. Rafael hesitava, o calor subindo às mãos. Ele tocou o ombro de João, murmurando: Senhor, afasta essa doença. Dá força a este pequeno. Horas depois, a tosse cessou e João dormiu pela primeira vez sem febre. Você é um anjo, Rafa, exclamou ele ao amanhecer. Mas a vida de rua não perdoava. Rafael foi pego em uma batida policial na Praça da Sé, onde mendigava. Os PMs, uniformes suados sob o sol escaldante, o arrastaram para a delegacia no centro. Nome? Família? O que faz na rua, pivete? Interrogava o sargento, um homem corpulento com bigode grisalho. Rafael, algemado a uma cadeira dura, respondia baixinho: Eu sou Rafael, da Paraisópolis. Perdi todos no dilúvio, só peço comida. O sargento ria. Dilúvio? Foi enchente, garoto, e você parece mentiroso. Vamos te mandar para o abrigo do governo. Mas algo na pureza dos olhos de Rafael o fez pausar. Uma assistente social, Dona Lúcia, interveio. Deixem-no ir, ele não é criminoso. Vou anotar o caso para a adoção. Liberado ao entardecer, Rafael fugiu do abrigo superlotado, preferindo as ruas à burocracia fria. Foi em uma feira livre no bairro da Liberdade que os caminhos se cruzaram novamente. Isabel, agora caminhando com uma bengala elegante de madeira de jacarandá, insistira em sair sozinha com Clara e João, o motorista. Quero ver as pessoas reais, não só os ternos da empresa, declarara ela, vestindo um tailleur simples de algodão. A feira fervilhava. Cheiros de pastel frito e churrasco misturavam-se ao burburinho de japoneses brasileiros vendendo yakisoba e frutas tropicais. Isabel comprava mangas maduras, sentindo o chão sob os pés pela primeira vez em anos, quando avistou Rafael. O menino negociava latinhas com um vendedor de sucos, sua voz fina ecoando: Tio, me dá um copo d'água, eu troco por isso aqui. O homem bondoso acenou: Pega, garoto, mas lava essa cara suja. Isabel parou, o coração acelerando. É ele, o menino da Paulista, sussurrou para Clara, que correu à frente. Ei, você, Rafael, né? Minha mãe quer falar com você. O menino se virou, os olhos arregalados de reconhecimento e medo. A senhora da cadeira, vocês me empurraram. Ele recuou, mas Isabel se aproximou devagar, estendendo a mão livre. Sim, fui eu. E peço perdão, filho. Minha perna, ela está boa. Você fez isso. Como? Venha, sente aqui no banco. João, traga algo para ele comer. Rafael hesitou, olhando ao redor como se esperasse os guardas. Mas a sinceridade na voz de Isabel o convenceu. Ele se sentou, devorando o pastel que Clara ofereceu. Não foi eu, senhora. Foi Deus. Eu rezo e ele cura. Minha avó dizia que sou abençoado desde o batizado. Isabel ouvia, fascinada, enquanto Clara fazia perguntas.
Você tem família? Onde mora? Rafael baixou os olhos. Não mais. A enchente levou todos: mãe, pai, irmãos. Eu flutuei no rio até os bombeiros me acharem. Lágrimas escorreram e Isabel, tocada, pôs a mão em seu ombro. Que horror, menino! Eu perdi meu marido em um acidente, mas tenho Clara. Você está sozinho. Venha conosco. Pelo menos coma direito hoje. Eles o levaram para um restaurante japonês ali perto, um lugar simples com tatames e lanternas de papel. Rafael, limpando o rosto com guardanapos, contava mais. Eu curo quem precisa. Um mendigo coxo na sé, eu rezei e ele andou, mas as pessoas gritam feiticeiro e fogem. Isabel, bebendo chá verde, refletia. Eu gritei também. Tive medo. Minha família acha que é loucura. Meu irmão Carlos quer me internar. Clara interveio. Ele é invejoso, mãe. Quer a empresa, mas você está bem agora. Rafael sorriu. A fé move montanhas, como na Bíblia. A senhora vai andar sem bengala logo. A conversa fluiu por horas, o sol se pondo em tons alaranjados sobre os telhados. Isabel sentia uma conexão profunda, como se o menino preenchesse um vazio em sua alma endurecida. Rafael, você tem um lar agora, se quiser. Não como empregado, mas como família. Ele piscou, incrédulo. Eu, na sua casa grande, mas eu sou sujo. Ela riu, a primeira risada genuína em anos. Todos sujamos os tapetes. Vamos te limpar. Clara, o que acha de um irmãozinho? A garota abraçou Rafael. Melhor que um cachorro novo. Mas o paraíso durou pouco. Ao chegarem à mansão, Carlos e Marta esperavam na portaria, alertados pelo motorista. Isabel, o que é isso? Trouxe um mendigo para casa? Você enlouqueceu de vez. Berrou Carlos, apontando para Rafael que se encolhia atrás de Clara. Marta acrescentou: pense na imagem. A imprensa vai rir de nós. Isabel, ereta apesar da bengala, rebateu. Ele me curou, Carlos. Meu irmão. E agora ele fica. Se não gostam, saiam da minha casa e da minha empresa. A discussão escalou. Vozes ecoando no hall de entrada com lustres de cristal. Rafael, assustado, sussurrou: senhora, eu vou embora. Não quero briga. Mas Isabel o segurou. Não, filho. Essa é sua briga agora também. Naquela noite, enquanto Rafael tomava o primeiro banho quente de sua vida, com sabonete cheirando a lavanda, Isabel confrontava Carlos na biblioteca. Você sempre quis o controle, mas eu construí isso sozinha. Esse menino me devolveu a vida. Se ele tem um dom, vamos usá-lo para o bem. Ou você teme que eu volte a liderar? Carlos Vermelho saiu batendo a porta. Você vai se arrepender. Mas Isabel, olhando pela janela para o jardim iluminado, sentia paz. Rafael, em pijamas novos, dormia no quarto de hóspedes, sonhando com a família perdida. O milagre se espalhava, como raízes de uma árvore antiga rompendo o concreto. A tensão na mansão dos Jardins crescia como uma tempestade se formando sobre a Serra da Mantiqueira. Isabel, agora caminhando sem bengala, sentia o corpo revigorado, mas o coração ainda doía pelas rachaduras familiares. Ela convocara uma reunião do Conselho da Construtora Almeida, na sala de conferências do 25º andar da sede, um espaço envidraçado com vista para o caos urbano de São Paulo. Vestida em um terno azul marinho sob medida, cabelo preso em um coque elegante, ela entrara na sala apoiada apenas no braço de Clara, os diretores virando a cabeça em choque. Boa tarde, senhores. Como podem ver, estou de pé, e a empresa vai se levantar comigo. Declarara ela, a voz firme ecoando no silêncio. Carlos, sentado à cabeceira com pastas de relatórios falsamente organizadas, engasgara com o café. Isabel, isso é impossível. Você estava na cadeira ontem. Marta, ao seu lado, sussurrara. Deve ser uma farsa. Photoshop nos exames médicos. Rafael,
deixado em casa com uma governanta bondosa chamada Dona Rosa, não fazia parte daquele mundo de números e ambições. No quarto amplo, com lençóis de algodão egípcio e brinquedos que Clara insistira em comprar, um kit de futebol e livros de aventura, ele se sentia um peixe fora d'água. Eu não pertenço aqui, senhora, confidenciara a Dona Rosa enquanto ela servia mingau de aveia com frutas frescas. A mulher, de meia idade, com um sotaque nordestino e mãos calejadas de anos cozinhando para ricos, sorrira. Filho, Deus coloca a gente onde precisa. Você salvou a patroa. Agora, descanse. A rua cansa o corpo, mas a família cura a alma. Rafael assentira, mas à tarde escapulira para o jardim, onde sentava sob uma jabuticabeira, rezando pela família perdida. Mãe, pai, vejam, eu tenho um teto agora, mas sinto saudades. Murmurava, as mãos unidas, o calor do dom pulsando inutilmente no ar perfumado. Enquanto isso, na reunião, Isabel apresentava planos ousados, um complexo habitacional para vítimas de enchentes na periferia, inspirado no próprio destino de Rafael. Vamos construir não só prédios, mas lares, com escolas, clínicas e apoio para órfãos. Isso não é caridade, é investimento no futuro de São Paulo, dizia ela, projetando slides com renders digitais de moradias coloridas. Os diretores aplaudiam, impressionados, mas Carlos intervia. Romântico mana, mas caro. Os acionistas querem lucros, não favela chique. E essa história do garoto, se vazar para a imprensa, viramos piada. Isabel o fitara nos olhos. O garoto me devolveu a vida, Carlos. E ele vai ficar. Se você não apoia, venda suas ações. Eu lidero sozinha novamente. A reunião terminou em aplausos para ela, mas Carlos saíra furioso, ligando para advogados. Investiguem esse moleque. Deve ser golpe. À noite, a mansão recebia convidados para um jantar formal. Sócios e a elite paulistana. E Isabel insistira que Rafael participasse. Vista o terno novo, filho. Você é parte da família agora. Dissera ela, ajudando-o a abotoar a camisa branca engomada. O menino, o cabelo penteado e rosto lavado, olhava-se no espelho com espanto. Eu pareço um ator de novela. Clara ria, ajustando a gravata. Você é melhor, Rafa, meu herói particular. O jantar, na sala de jantar com mesa de mogno e porcelana de Limoges, fluía com vinhos caros e conversas sobre mercados. Rafael sentava-se ao lado de Isabel, quieto, cutucando o salmão grelhado com garfo prateado. Um sócio, o senhor Oliveira, um homem idoso com óculos grossos, notara o menino. Quem é esse jovem cavalheiro, Isabel? Seu sobrinho? Ela sorrira orgulhosa. Mais que isso, Rafael é o anjo que me curou. Ele tem um dom divino. Os murmúrios começaram. Uma socialite, com colar de pérolas, rira baixinho. Cura? Como o padre Sírio. Eu duvido. Carlos, do outro lado da mesa, aproveitara. Exato. Minha irmã teve uma alucinação. O garoto é de rua, provavelmente aprendeu truques com curandeiros. Rafael, corando, baixara a cabeça, mas Isabel batera na mesa. Chega, Carlos. Rafael, mostre a eles. Cure o que doer. O menino hesitara, olhando os rostos céticos. Então, o senhor Oliveira tossira, revelando uma artrite crônica nas mãos que o impedia de tocar piano. Bem, minhas mãos doem há anos. Se for verdade. Rafael se levantara, aproximando-se. Com permissão, tocara as juntas nodosas, os olhos fechados em oração. Senhor, alivia essa dor. Deixa as mãos livres como asas de pomba. Um calor suave emanou e Oliveira flexionara os dedos, sem rigidez. Meu Deus, está normal! Exclamou ele, tocando as teclas imaginárias no ar. O jantar explodira em exclamações. Alguns aplaudiam, outros cochichavam sobre milagres. Uma convidada, Dona Helena, mãe de um menino paralisado por poliomielite, suplicara.
Rafael, por favor, meu filho Pedro, de 10 anos, não anda desde bebê. Você pode. Isabel assentira, e naquela mesma noite, após o jantar, eles foram à casa de Helena no Morumbi. Pedro, uma criança frágil, com muletas e olhos curiosos, deitara no sofá de veludo. Rafael ajoelhara-se. Não tenha medo, Pedro. Jesus andou sobre a água. Ele te levanta. A oração fluíra, mãos sobre as pernas inertes. Minutos depois, Pedro se erguera, cambaleante, mas firme. Eu sinto. Mãe, olha! Gritara ele, dando passos vacilantes. Helena chorara, abraçando Rafael. Você é um santo. Como agradecer? O menino sorrira humildemente. Reze comigo. É Deus quem faz. Notícias se espalharam como fogo em palha seca. Jornais como Folha de São Paulo publicaram: Milagre na elite. Menino de rua, cura herdeira da Almeida. Isabel, protegendo Rafael, contratara assessores para gerenciar o fluxo de pedidos. Não é circo, é bênção, dissera ela à imprensa em uma coletiva no escritório. Mas Carlos tramava nas sombras. Ele visitara advogados no centro, um escritório sombrio com pilhas de papéis. Provem que o garoto é fraude. Eu controlo a empresa se Isabel for instável. Um detetive particular, o Sr. Gomes, investigava as ruas. Rafael, órfão do dilúvio, vamos achar sujeira. Mas achava apenas histórias de bondade, mendigos curados, crianças salvas. Em casa, laços se fortaleciam. Clara ensinava Rafael a ler livros. Harry Potter, para você virar bruxo de verdade. E ele ria, praticando no jardim. Avada Kedavra? Não, eu uso em nome de Jesus. Isabel observava, o coração amolecendo. Uma noite após um banho quente, ela sentara com ele na varanda, estrelas piscando sobre a cidade. Rafael, por que você me escolheu? Eu fui cruel. O menino, com pernas balançando na cadeira alta, respondera: Deus escolheu, senhora. Eu vi sua dor, como a minha na enchente. Perder tudo endurece, mas a fé amolece. Ela o abraçara, lágrimas caindo. Chame-me mãe, filho. Vamos ser família de verdade. Mas o teste veio rápido. Pedro, o menino curado, convidara Rafael para uma festa no clube de Helena, um evento infantil no hipódromo de Cidade Jardim. Cavalos galopavam ao fundo, crianças brincavam em gramados verdes. Rafael, em roupas casuais, jogava futebol com Pedro, que corria sem muletas pela primeira vez. Passa a bola, Rafa! Eu sou Pelé agora! Gritava o garoto. Risos ecoavam, mas Carlos aparecera de surpresa, com Marta e o detetive. Olha o charlatão em ação! Sussurrara ele a Gomes. O detetive se aproximara de Rafael durante uma pausa. Ei, garoto, de onde veio esse dom? Seus pais te ensinaram? Rafael, suando, respondera: Eles morreram. É de Deus. Gomes pressionara. Mentira. Eu sei de favelas com curandeiros. Você usa ervas secretas. Pedro defendeu. Ele me curou. Deixa ele em paz. A briga escalou. Carlos acusara publicamente. Esse menino é perigo. Minha irmã é manipulada. Convidados murmuravam. E Helena interveio. Saia daqui, Carlos. Seu ciúme envenena tudo. Isabel, alertada por Clara, chegara correndo de uma reunião. Rafael, o que houve? O menino, olhos baixos, contara tudo. Isabel confrontara o irmão na frente de todos. Você é veneno na nossa família, Carlos. Afaste-se da empresa e de nós, ou eu revelo suas fraudes nos livros contábeis. Marta puxara o marido. Vamos, antes que ela prove. Eles partiram, mas a semente da dúvida plantada ferira Rafael. De volta à mansão, ele chorara no quarto. Mãe, eu só ajudo. Por que me odeiam? Isabel o consolara. Inveja, filho, mas nós somos mais fortes. Amanhã vamos à igreja agradecer. No domingo, a família, Isabel, Clara e Rafael, foi à Catedral da Sé, um bastião de pedra no coração histórico.
A missa lotada, cheiro de incenso e vozes em hinos, tocara Rafael profundamente. Ele se ajoelhara no confessionário, sussurrando ao padre: Padre, eu curo, mas sinto culpa pela família velha. O sacerdote, um homem idoso com voz serena, abençoara. Deus usa os humildes, menino. Continue. Após a Eucaristia, Isabel doara para os pobres, inspirada. Vamos criar algo maior, Rafael, um fundo para crianças de rua. Ele sorrira. Como o dilúvio, mãe. Lavar o passado, construir novo. Mas sombras persistiam. Naquela noite, um telefonema anônimo, de Carlos, claro, alertava a imprensa sobre o impostor na mansão Almeida. Repórteres cercaram os portões, flashes cegando. Isabel, protegendo Rafael, declarara na TV: Ele é meu filho agora, e seu dom é real. A cidade fervia com debates: milagre ou mito? Rafael, piquem pela janela, rezava: Senhor, proteja-nos. A jornada mal começara, mas os laços se teciam mais firmes, como raízes profundas na terra fértil do Brasil. A polêmica irrompera como um furacão tropical, varrendo São Paulo com manchetes sensacionalistas e debates acalorados nas rádios e TVs. O menino milagre, bênção ou engano? Gritava a capa do O Globo, enquanto repórteres acampavam nos portões da mansão dos Jardins, microfones estendidos como lanças. Isabel, com Rafael ao lado, enfrentava o furacão em uma coletiva improvisada na varanda da sede da construtora, o sol de meio-dia batendo nos vidros espelhados dos arranha-céus ao redor. Meu filho adotivo, Rafael, possui um dom de cura dado por Deus. Ele me levantou da cadeira de rodas e ajudou outros. Não é truque, é fé, declarara ela, a voz ecoando nos alto-falantes, enquanto Clara segurava a mão do menino, que tremia sob o peso dos flashes. Um jornalista da Globo insistira: Senhora Almeida, e as acusações de fraude? Seu irmão Carlos diz que é manipulação para desviar fundos da empresa. Isabel retrucara com firmeza: Carlos é movido por inveja. Os fatos falam. Médicos confirmam minha cura. Rafael salva vidas, não rouba. Dentro da mansão, o refúgio virava bunker. Dona Rosa, a governanta, preparava refeições reforçadas, feijoadas quentes com arroz e couve. Mas Rafael mal comia, os olhos assombrados pela multidão lá fora. Mãe, por que eles gritam? Eu só rezo. Perguntava ele à noite, deitado na cama com lençóis bordados, o quarto iluminado por uma lâmpada de cabeceira em forma de estrela. Isabel, sentada na beirada, alisava seus cabelos. O mundo teme o que não entende, filho, como temeram Jesus. Mas nós enfrentamos juntos. Clara, trazendo chocolate quente, adicionava: Amanhã vamos ao zoológico. Esquece esses bobos. Você é o rei das curas. O menino sorria fracamente, mas sonhava com as ruas, onde a liberdade era suja, mas simples. O bispo da arquidiocese, Dom Eduardo, um homem alto com mitra dourada e olhos penetrantes, solicitara uma audiência privada na sacristia da Catedral da Sé. Vestido em batina simples, ele recebera Isabel e Rafael com incenso queimando e velas tremeluzindo. O que você descreve, jovem, soa como os dons dos apóstolos em Atos dos Apóstolos, dissera o bispo, folheando uma Bíblia antiga sobre a mesa de carvalho. Rafael, ajoelhado no piso frio de mármore, contara: Dom, eu sinto o calor nas mãos quando oro. Curei a perna da mãe, o Pedro da dona Helena, mas tenho medo de errar. O bispo abençoara o menino, traçando o sinal da cruz em sua testa. Deus escolhe os pequenos para confundir os sábios. Vamos testar com discrição. Traga um doente para a missa de amanhã. Isabel, tocada, sussurrara: Obrigada, Dom. Isso legitima o que Carlos ataca. Na missa seguinte, a catedral lotara além da capacidade, fiéis de todas as classes, de ternos da Paulista a favelados da periferia,
espremendo-se nos bancos de madeira polida. O ar cheirava a cera e flores de jasmim, o órgão entoando hinos gregorianos. Rafael sentava-se na primeira fila, entre Isabel e Clara, o coração batendo como tambores de candomblé. Após a homilia sobre fé e milagres, Dom Eduardo chamara ao altar Dona Maria, uma viúva de 60 anos com câncer terminal, o corpo fraco, apoiado em uma muleta. Rafael, filho, ore por ela. Pedira o bispo. O menino subira os degraus de pedra, as mãos pequenas estendidas sobre a mulher encurvada. Senhor Jesus, que curou os leprosos, toca Dona Maria. Afasta a doença, como o sol seca a chuva. Murmurara ele, voz clara ecoando na nave. Um silêncio caiu, quebrado apenas pela respiração coletiva. Então, Maria endireitara-se, cor voltando ao rosto pálido. Eu sinto força, a dor sumiu, exclamara ela, jogando a muleta no chão com um estalo. A multidão explodira em aplausos e choros. Milagre! Aleluia! Ecoando das abóbadas. A notícia viralizara instantaneamente. Canais de TV interrompiam novelas para mostrar imagens tremidas do altar e o hashtag Xé Menino Milagre trends nas redes. Isabel, de volta à mansão, via o telefone tocar sem parar. Doações prometidas, pedidos de cura de todo o Brasil. Vamos usar isso para o bem, Rafael. Um fundo para órfãos das enchentes. Propusera ela no jantar, com pratos de moqueca baiana fumegante. Mas Carlos contra-atacara ferozmente. Em uma entrevista no Jornal Nacional, ele aparecera com olhos vermelhos de fingida preocupação. Minha irmã é vulnerável. Esse garoto é uma ameaça. Eu defendo a família e a empresa. Advogados da construtora enviaram intimações, alegando que Rafael era influenciador ilegal de saúde. Isabel, em fúria, reunira o conselho novamente. Carlos perdeu ações. Eu as compro. Quem está comigo? A maioria aplaudira, e o irmão fora expulso do boardroom com cauda entre as pernas. Para proteger Rafael, Isabel o levara para uma viagem curta à fazenda dela, em Minas Gerais, um refúgio de colinas verdes e cavalos pastando sob o céu azul. O ar puro cheirava a eucalipto e terra molhada, longe do concreto sufocante de São Paulo. No rancho de madeira, com rede na varanda e fogão a lenha, Clara ensinava Rafael a cavalgar. Segura as rédeas assim, como se fosse uma oração. O menino ria, o vento bagunçando seus cabelos. É como voar, mana. Melhor que andar de ônibus na rua. Isabel, montando ao lado em uma égua branca, observava. Aqui, sem repórteres, só nós. À noite, ao redor da fogueira crepitante, Rafael contava histórias da favela. Meu pai cantava sambas enquanto vendia laranjas. Ele dizia: Filho, a vida é rio. Às vezes transborda, mas sempre flui. Isabel partilhava. Eu construí prédios para esquecer a dor do acidente, mas você me lembrou que curar é mais que concreto. O idílio interrompeu-se com uma emergência. Um telefonema de Dona Lúcia, a assistente social que encontrara Rafael na batida policial, alertava. Senhora, há uma criança na favela do Paraisópolis, mesmo lugar do dilúvio de Rafael, paralisada por um tiro perdido. Gangues brigam por território. Ela se chama Sofia, 8 anos. Pode ajudar? Isabel, coração apertado, organizara a viagem de volta. Rafael, você pronto? Isso é o que Deus quer. No helicóptero alugado, rumando à periferia lamacenta, o menino orava em silêncio. A favela, ainda marcada pelo dilúvio, com ruas de barro e barracos remendados, fervilhava de curiosos. Sofia deitava em um colchão sujo, pernas inertes de um mês, a mãe chorando ao lado. Ela era dançarina, agora nada. Rafael ajoelhara-se, ignorando o cheiro de mofo e fumaça. Sofia, olha para mim. Jesus te ama. Levanta e dança. O toque veio, calor fluindo como um rio subterrâneo. A menina mexera os dedos dos pés,
depois joelhos e se erguera devagar. Eu ando, mamãe, olha! Gritara ela, pulando nos braços de Rafael. A cura deparalisara a favela inteira. Vizinhos formaram uma roda, cantando hinos e sambas misturados. O menininho de Deus veio. A mãe de Sofia abraçara Isabel. Obrigada, patroa, você trouxe anjo. Mas perigos espreitavam. Gangues locais, atraídas pela fama, ameaçaram. Um líder tatuado, o Zé, encurralara o grupo na saída. Quem é esse pivete? Quer roubar nosso território com rezas? Pague pedágio ou leva bala. Isabel, corajosa, enfrentara. Não pedimos nada, só ajudamos. Se tocar neles, a polícia e a imprensa sabem. Rafael, tremendo, interveio. Zé, Deus cura tiroteios também. Deixa a raiva ir. O homem surpreso recuara. Vá embora, garoto, mas se curar minha cicatriz no braço. Rafael tocara o ferimento antigo e a marca sumira. Zé, atônito, murmurara. É verdade. Saiam em paz. De volta a São Paulo, a família se unia mais. Clara e Rafael brincavam no jardim da mansão, jogando bola até o anoitecer, enquanto Isabel planejava o fundo. Chame de mãos de cura, para crianças de rua, habitações seguras. Mas Carlos não desistia. Ele orquestrara um escândalo. Vazara um vídeo falso de Rafael falhando em uma cura, editado por Gomes, o detetive. A mídia dividiu-se, alguns chamando de charada desmascarada. Isabel, em lágrimas na cozinha, confessara a Rafael: eles me atacam através de você. O menino a abraçara. Mãe, reze comigo. A verdade brilha como o sol. Juntos oraram na capela particular da mansão, velas acesas. No dia seguinte, Dom Eduardo convocou uma missa pública para aprovar. Curas ao vivo, transmitidas pela Record. Dezenas se aproximaram, um cego, uma surda, e Rafael, exausto mas firme, curou uma por uma. Vejo luz, gritava o cego. A nação assistia, lágrimas fluindo nas salas de estar. O golpe final a Carlos veio quando Marta, cansada das mentiras, confessou. Ele falsificou os vídeos. Eu vi. Em um jantar familiar forçado na mansão, com Carlos de cara amarrada, Isabel o confrontara. Irmão, chega, peça perdão a Rafael, ou perca tudo. Marta suplicara. Ele errou por medo. Perdoe. Carlos, quebrado, ajoelhou-se perante o menino. Me perdoe, garoto. Eu via só poder, não milagre. Rafael tocou sua testa. Deus perdoa. Agora, seja família. Lágrimas caíram, e o abraço selou a paz. A construtora prosperava com o fundo, e Rafael, enfim, sentia raízes. Sob as estrelas de São Paulo, ele sussurrava. Obrigado, Senhor. A enchente levou, mas a fé trouxe mais. Com a reconciliação familiar ainda fresca, como o orvalho da manhã nas folhas de goiabeira, a mansão dos Jardins pulsava com uma energia renovada. Carlos, agora humilde em sua derrota, ajudava Isabel nos planos do fundo Mãos de Cura, revisando orçamentos com uma caneta trêmula na sala de reuniões doméstica, decorada com quadros de paisagens mineiras. Perdoe-me novamente, mana. Eu via só sombras onde havia luz. Murmurava ele, enquanto Marta servia café forte, os olhos baixos em arrependimento. Isabel, perdoando com um abraço apertado, respondia. Somos família, Carlos. Agora, construamos juntos, não prédios, mas vidas. Rafael, observando da porta, sorria timidamente. Deus une o que o dilúvio separa. Clara puxava-o para o lado. Vem, mano, vamos planejar o primeiro evento do fundo. Uma feira para crianças de rua. O fundo ganhava forma rapidamente, inspirado nas enchentes que devastaram periferias como Paraisópolis. O projeto previa moradias seguras em um condomínio na Zona Leste com clínicas gratuitas e escolas integradas. Isabel doara um terreno da construtora e doações fluíam. Empresários tocados pelos milagres de Rafael contribuíam milhões, enquanto celebridades como o cantor Anitta tuitavam apoio.
Na primeira assembleia, no auditório da empresa, com microfones e banners coloridos, Isabel discursava. Rafael nos mostrou que a cura vai além do corpo. Vamos curar a alma de São Paulo, uma criança por vez. O menino, em palanque ao lado, adicionava com voz fina. Eu era de rua. Agora ajudo outros a terem lar. Obrigado, Deus. Aplausos ribombavam, flashes das câmeras da Veja capturando o momento. Carlos, na plateia, aplaudia de pé, lágrimas nos olhos. Meu sobrinho, ele é o futuro. Mas desafios surgiam, como espinhos em uma rosa. A burocracia estatal atrasava licenças e vizinhos abastados da Zona Leste protestavam. Não queremos favelados perto de nossas casas. Um protesto na rua, com cartazes e megafones, forçava Isabel a negociar na prefeitura, no centro histórico, onde o ar cheirava a pão de queijo e arquivos mofados. Senhor prefeito, isso é inclusão, não invasão, argumentava ela, com Rafael ao lado, que tocava a mão de um assessor doente, curando uma enxaqueca instantânea. Sinta, senhor, a dor vai. O homem atônito aprovava os papéis no dia seguinte. Clara, ativista mirim, organizava voluntários. Vamos pintar murais no canteiro de obras, com arco-íris e mãos unidas. Rafael, no centro de tudo, enfrentava o peso do dom. Pedidos de cura chegavam por carta e e-mail. Uma mãe do Rio com filho autista, um fazendeiro do Mato Grosso com paralisia. Ele atendia o que podia, em sessões discretas na capela da mansão, mas o cansaço o tomava. Uma noite, após curar um veterano de guerra cego na Bom Retiro. Eu vejo as estrelas de novo, garoto. Rafael desabava no sofá, pálido. Isabel, alarmada, chamava o doutor Roberto. Ele precisa de descanso, o dom drena como uma febre. O médico, após exames, prescrevia repouso. É milagre, mas o corpo é humano. Clara levava-o para passeios leves, um piquenique no Ibirapuera, onde patos nadavam no lago e crianças voavam pipas. Conta da tua favela, Rafa. Eu amo tuas histórias. Pedia ela, mastigando o sanduíche de queijo. Ele ria. Lá, jogávamos bola com garrafa plástica. Meu irmãozinho era craque. Agora, anjos jogam com ele no céu. A família se fortalecia em rituais simples. Domingos na churrascaria do tio João, no Moema, onde Carlos virava o espeto de picanha, rindo. Rafael, experimenta o chimarrão, como gaúcho. O menino, com lábios queimando do mate quente, contava piadas. Porque o rio transbordou, porque comeu muito feijão. Risos ecoavam, Marta servindo saladas. Isabel observava, o coração pleno. Pela primeira vez, sinto um marido sorrindo do céu. Em casa, noites de cinema com pipoca, assistindo O Menino do Milagre, um documentário apressado sobre Rafael. Clara aninhava-se com o irmão. Você é famoso, mas meu herói particular. O clímax veio com o lançamento do fundo, uma gala no Teatro Municipal, sob lustres de cristal e cortinas vermelhas. São Paulo brilhava lá fora, neon refletindo no asfalto molhado de garoa. Celebridades enchiam as poltronas de veludo, atores da Globo, jogadores do Corinthians, até o governador. Isabel, em vestido negro elegante, subia ao palco com Rafael de smoking miúdo, Clara de azul rodado. Hoje, inauguramos Mãos de Cura. Graças a este menino, que perdeu tudo na enchente, mas ganhou um dom eterno. Anunciava ela, voz amplificada, ecoando nas colunas de mármore. Rafael, nervoso, falava. Eu oro por todos vocês. Que Deus cure as ruas como curou meu coração. Uma orquestra tocava Águas de Março e Leilões de Arte, um quadro de Tarsila do Amaral. Arrecadavam fortunas. Durante o evento, uma família rica se aproximava. Os Silvas, donos de uma rede de bancos, com o filho Lucas, de 11 anos, paralisado por uma rara doença neuromuscular desde os 5. O pai, Sr. Silva,
alto com um terno Armani, suplicava: Rafael, ouvi de Pedro, meu menino não anda, por favor. A mãe, elegante com joias discretas, chorava. Ele sonha em jogar futebol. Lucas, em cadeira de rodas motorizada, olhava com olhos grandes. É verdade o que dizem? Você é como Jesus? Rafael, tocado, levava-os a uma salinha lateral, com espelhos dourados e cheiro de flores frescas. Ajoelhando-se, tocava as pernas magras do garoto. Lucas, Jesus andou na Galileia. Agora anda contigo. Levanta em nome do Pai. O calor subia, músculos despertando como flores ao sol. Lucas se ergueu devagar, cambaleante, depois firme. Eu corro, papai, mamãe! Gritou pulando nos braços do pai. Os Silvas, em prantos, abraçavam Rafael. Você mudou nossa vida. O fundo tem nosso apoio total. 10 milhões. A notícia se espalhava pelo salão, convidados aplaudindo, o governador prometendo subsídios estatais. Carlos, no canto, sussurrava a Marta. Ele é mesmo abençoado. Eu fui cego. Mas não tudo era luz. Fora do teatro, protestantes radicais, um grupo evangélico extremista, gritavam: feitiçaria, só Jesus cura, não moleque. Policiais dispersavam, mas um líder, com Bíblia na mão, ameaçava: vamos expor a fraude. Isabel, saindo com a família, protegia Rafael. Ignorem. A fé une, o ódio divide. No carro blindado, rumando para casa sob a garoa, o menino orava: Senhor, acalma as águas turbulentas. De volta à mansão, a família celebrava com bolo de rolo mineiro e suco de caju. Clara dançava com Rafael. Você salvou Lucas. Somos super-heróis. Isabel, abraçando os dois, planejava. O condomínio começa semana que vem. Rafael, você corta a fita. Carlos brindava. A família Almeida, completa agora. Mas em meio à alegria, Rafael sentia uma premonição, como o ar pesado antes da tempestade. O dom o chamava para mais, mas o preço era alto. Sonhando naquela noite, via o dilúvio novamente, mas com mãos estendidas curando as águas. Acordava suando, sussurrando: Estou pronto, Deus. Os dias seguintes traziam o começo das obras. No terreno da Zona Leste, guindastes erguiam vigas de aço, operários em capacetes cantando samba-enredo. Rafael visitava, abençoando o local com uma oração simples, e crianças da favela, órfãs como ele fora, aproximavam-se. Tio Rafa, cura minha perna machucada. Ele atendia uma por uma, formando uma corrente de mãos. Isabel, ao lado, via o sonho realizar-se. De Ruas Alares, seu milagre, filho. Clara fotografava, para o Instagram do fundo, mãos de cura. Mas o teste de fé veio com uma crise nacional. Novas enchentes atingiam o sul da Bahia, rios transbordando como em Paraisópolis. Notícias mostravam famílias ilhadas, crianças em barcos improvisados. Isabel mobilizava o fundo. Enviamos ajuda, tendas, comida e Rafael para curar os feridos. O menino corajoso embarcava em um avião fretado com a família, rumando ao litoral devastado. Em Ilhéus, lama cobria ruas, cheiro de sal e podridão no ar. Vítimas se aglomeravam em abrigos improvisados, uma menina com perna quebrada, um homem com infecção pulmonar. Rafael trabalhava incansável, orando sob a chuva. Senhor, seca essas lágrimas como secaste o mar da Galileia. Cura após cura, ele se exauria, mas o sorriso das crianças o sustentava. Você é nosso anjo das águas, dizia uma mãe, abraçando-o. Isabel, coordenando doações, via o impacto. O fundo virava referência, com parcerias internacionais. Carlos gerenciava logística, mando caminhões com remédios, orgulho de ser parte. Clara, voluntária, distribuía brinquedos. Rafa, você inspira o mundo. De volta a São Paulo, exaustos mas plenos, a família se reunia na varanda, estrelas claras no céu noturno. Rafael, nos braços de Isabel, murmurava:
Mãe, o dom não é meu, é nosso. Juntos mudamos o Brasil. Ela beijava sua testa. Sim, filho, uma família unida pelo milagre. Os meses seguintes fluíram como as águas do Tietê após a cheia, calmas, mas cheias de vida renovada. O condomínio, Mãos de Cura, erguia-se imponente na zona leste de São Paulo, um complexo de prédios modernos, com fachadas coloridas pintadas por artistas locais, murais de crianças correndo livres, rios transformados em pontes de esperança. Guindastes davam lugar a famílias recém-chegadas, órfãos da favela, vítimas de enchentes no Nordeste, meninos de rua como Rafael outrora fora. Na cerimônia de inauguração, sob um céu azul sem nuvens, Isabel cortava a fita vermelha ao lado de Rafael, que agora usava um uniforme escolar impecável, o cabelo curto e o sorriso confiante. Este é o lar que Deus sonhou para vocês, declarava ela ao microfone, enquanto crianças aplaudiam, balões coloridos subindo como orações ao céu. O governador, de terno azul e gravata florida, apertava mãos. Obrigado, família Almeida. Isso é o Brasil que queremos. Unido, curado. Clara, animada, distribuía doces de festa. Bem-vindos. Aqui, ninguém anda sozinho. Rafael, agora oficialmente adotado em uma cerimônia discreta no cartório do centro, com Dom Eduardo como padrinho, sentia as raízes se aprofundarem. O processo fora simples, graças aos advogados de Isabel. Papéis assinados em uma sala cheirando a tinta e arquivos velhos. O juiz sorrindo. Você ganha uma família, menino, e o mundo ganha um anjo. A adoção selava o que o coração já decretara. Rafael chamava Isabel de mãe sem hesitar, e ela o abraçava como o filho perdido que o destino trouxera. Carlos, redimido, assinara como testemunha. Eu falhei como irmão, mas venho como tio agora. Marta, ao lado, tecia planos. Vamos ajudar com as escolas aqui. Meus sobrinhos merecem o melhor. A família se reunia semanalmente para almoços na mansão. Churrascos com picanha suculenta, saladas frescas e caipirinhas sem álcool para as crianças. Conversas fluindo sobre o dia a dia. Rafael, como foi a aula de matemática? Perguntava Carlos, agora consultor da construtora. O menino ria. Dura, tio, mas o professor disse que sou bom em somar milagres. O fundo Mãos de Cura expandia-se como uma semente plantada em terra fértil. Com doações de milhões, os Silvas, contribuindo generosamente após a cura de Lucas, financiava não só habitações, mas programas holísticos, terapia para traumas de enchentes, aulas de ofícios para adolescentes de rua, até uma clínica onde Rafael treinava voluntários em orações de apoio. Ele mesmo, mais sábio, aos 13 anos, equilibrava o dom com a infância. Escola no Colégio Bandeirantes, onde colegas o viam como herói, não aberração. Ei, Rafa, cura minha gripe! Brincava um amigo no recreio, e ele respondia com um tapa nas costas. Reza tu mesmo, Deus ajuda quem se ajuda. Clara, na mesma escola, defendia-o ferozmente. Meu irmão salva vidas, inveja não. Noites em família incluíam lições bíblicas na biblioteca, com Isabel lendo passagens de Mateus sobre os humildes exaltados, Rafael adicionando, como eu, da rua ao céu. Uma tarde ensolarada, a família viajava para a fazenda em Minas Gerais, um ritual mensal para recarregar. O carro serpenteava pelas curvas da BR-381, o ar entrando pelas janelas com cheiro de café plantações. Na chegada, cavalos relinchavam nos pastos verdejantes e o caseiro, seu Manuel, preparava um banquete de tutu à mineira e queijo fresco. Rafael corria para o riacho, agora claro e sereno, longe das memórias turvas do dilúvio. Lembra, mãe, eu flutuei em um rio como esse, dizia ele, jogando pedras na água borbulhante. Isabel, sentada na margem com um chapéu de palha, respondia: E Deus te trouxe à minha praia.
Sem você, eu ainda estaria presa. Clara e Rafael nadavam, espirrando água, enquanto Carlos e Marta trilhavam a cavalo. Olha o horizonte, mana, como os projetos que construímos juntos agora. A reconciliação florescia. Carlos confessava antigas invejas em fogueiras noturnas, estrelas pontilhando o céu negro. Eu temia perder o império, mas ganhei uma família maior. De volta a São Paulo, o impacto do fundo reverberava na cidade. Na Paraisópolis, onde tudo começara, barracos davam lugar a lares dignos. E Sofia, a menina curada por Rafael, liderava um grupo de dança infantil, pernas fortes, girando ao som de axé. Obrigada, Rafa. Você me devolveu os passos. Gritava ela em uma visita surpresa, abraçando-o na rua agora pavimentada. Outras histórias brotavam. João, o amigo de rua com tosse crônica, agora no condomínio, estudava para ser médico. Vou curar com ciência e oração como você. Isabel, orgulhosa, expandia o projeto nacionalmente, parcerias com ONGs no Rio, tendas de cura em enchentes amazônicas. Na mídia, documentários da Netflix retratavam a jornada, do dilúvio ao milagre, com entrevistas em que Rafael falava humildemente: Não sou santo, sou só um menino que reza. Fãs enviavam cartas: Você curou meu filho, Deus te abençoe. Ele respondia pessoalmente com Clara ajudando: Continue orando, a fé é contagiosa. Mas o verdadeiro clímax da transformação veio em uma crise pessoal que testou os laços. Durante uma viagem de família a Salvador para uma conferência do Fundo na Baía de Todos os Santos, uma tempestade repentina, ecos do dilúvio passado, atingiu o litoral. O avião fretado enfrentara turbulências. E ao pousar no aeroporto de SSA, nuvens negras despejavam chuva torrencial. No hotel no Pelourinho, com fachadas coloniais encharcadas e cheiro de acarajé frito no ar, a família se abrigava. Mas Rafael, sentindo o dom pulsar, insistia: Mãe, há gente precisando. Vamos à praia, onde as enchentes pegam os pobres. Isabel hesitava. É perigoso, filho. Mas Clara a apoiava. Ele tem razão. Somos mãos de cura. Carlos, prático, organizava. Eu dirijo o SUV. Marta, prepare suprimentos. Nas praias de Itapuã, ondas furiosas engoliam barracas de pescadores, famílias ilhadas em palafitas improvisadas. A chuva batia como tambores de candomblé, raios iluminando o mar agitado. Rafael, chapéu impermeável na cabeça, entrava na lama, orando com uma menina de 7 anos presa por uma perna torcida em um deslizamento. Não chore, pequena. Jesus acalmou o mar. Ele acalma tua dor. O toque curava, e ela se erguia, correndo para a mãe. Outros seguiam. Um pescador com braço quebrado, uma idosa com pneumonia. Isabel distribuía cobertores e comida, Carlos coordenando resgates com bombeiros locais. Peguem aquela família ali. Marta, valente, carregava crianças nos braços. Segura firme, meu anjo. Clara filmava para o fundo. Olha o time Almeida em ação. No auge da tempestade, um susto. Rafael escorregava em uma encosta lamacenta, rolando para perto do mar revolto. Rafa! Gritava Isabel, coração na boca. Carlos mergulhava na água, puxando-o para a segurança. Segura, sobrinho, eu te pego. O menino, encharcado, mas ileso, abraçava o tio. Obrigado, tio. Deus usou você agora. A família se reunia na lama, rindo através das lágrimas. Nós somos mais fortes que a chuva, declarava Clara. Aquela noite, em um abrigo comunitário, com cheiro de dendê e orações em Iorubá, eles dormiam juntos em colchonetes, mãos unidas. Rafael orava em voz alta. Senhor, como na enchente que me levou, mas me trouxe aqui, protege essa família. O dom se estendia, curando não só corpos, mas corações. Isabel sentia a dor do acidente finalmente lavada. Carlos, a culpa evaporar.
Com a tempestade passando, o sol nascia dourado sobre o mar calmo, simbolizando o renascimento. De volta a São Paulo, a família celebrava o aniversário de Rafael, seus 13 anos, com uma festa no jardim da mansão, lanternas penduradas e samba tocando de um trio elétrico. Amigos do condomínio vinham. Sofia dançando, João trazendo um bolo caseiro, Lucas chutando bola com o herói. Isabel presenteava-o com uma cruz de ouro, como a da tua avó, para lembrar as raízes. Ele a beijava. Obrigado, mãe. Você é minha nova família, maior que qualquer dilúvio. Carlos brindava com suco de maracujá. Ao menino que curou mais que pernas, curou almas. Marta, abraçando todos, sussurrava. Eu aprendi a ver luz nas sombras. O fundo prosperava, expandindo para o norte, com clínicas em Belém e escolas em Manaus. Rafael, equilibrando escola e missões, sonhava grande. Um dia curo o mundo inteiro. Mas em casa era só menino, brincando com Clara, ajudando Dona Rosa na cozinha, rezando com Isabel na capela. A construtora, sob liderança compartilhada de Isabel e Carlos, construía não só prédios, mas comunidades, habitações acessíveis em todo o Brasil, inspiradas no milagre. Anos depois, Rafael olhava para trás da varanda da mansão, a cidade de São Paulo brilhando ao entardecer, o Tietê agora controlado por barragens. Do dilúvio, a família, murmurava ele. Isabel, ao lado, envelhecida mas forte, respondia. E o milagre continua, graças a você. Clara, agora jovem adulta, adicionava. Somos prova, a fé move montanhas e constrói pontes. Carlos e Marta, avós honorários das crianças do fundo, sorriam. A família Almeida, unida por um dom divino, mudara não só vidas, mas o tecido da nação, de ruas escuras para lares iluminados, de perdas para legados eternos. E sob o céu estrelado do Brasil, o ciclo de cura seguia, rio adentro, sem fim.